Olá para você, nós estamos aqui para mais um vídeo do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos e hoje o capítulo 2. Então talvez você tenha aí caído de paraquedas aqui no canal do YouTube da IBNU. Cuidado para não se machucar e nem pousar no amor que não seja no amor de Jesus aqui no nosso canal, porque essas outras coisas é só lá na Netflix. Aqui você vai falar, você vai ouvir falar muito sobre o amor de Jesus e aquilo que envolve essa realidade. Então, o que eu recomendo para você? Nós vamos estar aqui nesse vídeo agora falando sobre o capítulo 2, já teve o vídeo do capítulo 1. Talvez seja até interessante você dar uma olhada lá no capítulo 1 para você entender o que está acontecendo, qual é o contexto geral, e depois vir para o capítulo 2. E olha, eu vou dizer para você, tem muito vídeo. Se você pegar a playlist do Ministério Integre aqui no canal do YouTube da IBNU, eu nem sei quantos vídeos a gente tem ali e quantos comentas que a gente tem. A gente tem comentários sobre livros, livros aí que envolvem a questão sobre o amor ao próximo, sobre o que é o evangelho, livros de comentários bíblicos, e temos também algumas séries onde nós estamos fazendo o que vamos fazer aqui agora: ler o texto bíblico e pensar sobre como ele se aplica para as nossas vidas. E para esse bate-papo hoje, eu tô aqui com o Matheus. Beleza, Matheus? Que tá todo tecnológico, né? Você vê que ele tá com um fonezinho de ouvido e tal. Ele é o cara da tecnologia aqui. Nem vou falar que ele é o técnico em TI, então assim, que é o cara da tecnologia. Não vou falar isso, Matheus, fica tranquilo. O técnico das impressoras. É verdade, é verdade. Eu vi que um certo pastor falou isso numa pregação. Digo nada. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar com vocês. Mais um livro aí, que a gente tá no início, né? Muito bom. E temos também aí o Dani, nosso advogado de plantão, que já tá aí fazendo todo o trabalho de me processar por ser aquele que tira sarro do Matheus, por ele ser o técnico de informática. Como é que você tá, Dani? Pode crer, eu tô bem, graças a Deus, tô bem porque eu vou ganhar esse processo aí, né? Vai fazer dinheiro e tudo Não mais. tem provas. Não tem prova, tá tudo gravado, hein? Mas é isso aí, pessoal. Estamos aí para mais uma conversa, um bate-papo, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com muita aplicação boa para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus. Bora lá! É isso aí, pessoal. E Mateus não, poxa vida. Mateus é o Mateus Tavares, mas ele não foi o cara que nem escreveu o Evangelho de Mateus. E nós não vamos falar do Evangelho de Mateus, vamos falar do Evangelho de Marcos. Marcos, então, ele foi nós falamos no vídeo anterior, ele é apresentado de uma forma bem objetiva no Novo Testamento. E ele foi um grande discípulo, um cara que caminhou muito com Pedro. E de certa forma, o Evangelho de Marcos, escrito ali bem provavelmente para os romanos, é um evangelho bastante dinâmico. A gente vê como as coisas vão acontecendo assim bem rápido. E no capítulo 1, ele está escrevendo para esse pessoal que não tinha aí toda uma realidade do Antigo Testamento, que não tinha toda uma estrutura, vamos dizer assim, de pensamento judaico, das profecias e de tudo. Então ele apresenta Jesus logo de cara. O livro aqui é sobre Jesus, que é o Filho de Deus. E aí, peraí, como assim você fala que Jesus é o Filho de Deus? Você tá maluco, Marcão? Daí ele fala assim, não, calma aí. Olha o texto aqui comigo que eu vou escrever, que eu vou mostrar. E aí ele começa a mostrar como Jesus tinha uma autoridade divina. Ele não é só o Filho de Deus, mas ele é comprovadamente Deus. Ele é o cara que na hora do batismo, os céus se abriram e uma voz veio e falou, esse aí é o meu filho, é o cara em quem eu tenho alegria. Depois, em tudo aquilo que Jesus falava, as pessoas falavam, pô, ele tinha autoridade, né? Ele tinha aí um jeito diferente. Ele, inclusive, expulsava demônios. E quando ele falava, o demônio saía. Ele chegava lá para curar as pessoas que estavam enfermas. E assim que ele chegava, a pessoa curava. Curou até sogra de gente. Que, olha só, é um sério problema teológico. Mas a gente não vai falar disso agora. Esse negócio aí de curar a sogra de Pedro, ó, sei não, hein? Temos que conversar sobre isso aí. Mas é isso aí, Dileão. O Jesus, ele é apresentado ali no capítulo 1 com essa questão de autoridade, e esse vai ser justamente o tema
do capítulo 2, né? A gente vai ver a autoridade de Jesus sendo aí um tema muito importante, começando aí com a cura do paralítico. Então, ali já no comecinho do capítulo 2, Jesus entrando, né, novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus. Por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E aqui a gente já vê um ponto muito interessante, né? Que é essa questão de Jesus. Ele inesperadamente, né, ele já chega ali e já fala assim: ó, seus pecados estão perdoados. E aí, só a partir disso, a gente já percebe uma autoridade diferente nas palavras e na atitude de Jesus. Porque ele já começa tratando do problema central do ser humano, do principal problema do coração do homem, que é essa condição de pecador que nós estamos. E acho que, para começar essa conversa, né, acho que a gente pode falar um pouco disso, que como que a gente pode pensar essa questão, né, do pecado, como que isso impacta as nossas vidas, como que isso impacta o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E os mestres da lei daquela época, né, as pessoas que estavam ali em volta, os fariseus, eles sabiam a importância disso, né, e é interessante que, sabendo a importância disso, eles dizem: peraí, mas você não pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Então é interessante que até aqui Jesus estava fazendo maravilhas, né, curando pessoas, expulsando demônios, e aí quando ele diz uma frase: eu perdoo os seus pecados, isso causa um alvoroço maior ali entre os mestres da lei, né. Antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, uma coisa que eu também me passou à mente quando você estava lendo aí, a coisa da companhia, né, dos bons amigos e tal, essa galera que estava levando o paralítico ali para ser curado por Jesus. Jesus fala que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico que você foi curado. Então, a importância da gente se ajudar uns aos outros e ter esse arcabouço de pessoas em volta da gente que procura o nosso bem, né? Mas vamos voltar aí, Dani, pelo que você comentou da questão de ser colocado em xeque a autoridade de Jesus, né? Não, muito bom, muito legal isso que você falou, Mateus. Mas aí o texto vai prosseguindo, né? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: olha só que coisa fantástica que Jesus fala aqui, né? Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olha que coisa, né? Jesus, para provar a autoridade dele, ele vai lá e cura esse paralítico. Então, eu acho que só desse ponto aqui a gente já vê como Jesus ele causa uma certa uma perturbação ali, né, na própria compreensão que as pessoas tinham do que é fé, do que é perdão de pecados, como que funciona esse negócio. E acho que a principal aplicação que a gente pode ter para a nossa vida é exatamente que o fato de Jesus ter feito esses milagres, eles nos dão aí uma demonstração muito poderosa, né, de que Jesus é o Filho de Deus. E acho que esse é o ponto, né, a gente ter esse relacionamento com Jesus, lembrando disso, que nós não estamos nos relacionando com qualquer pessoa, é com o próprio Deus. E isso nos traz a segurança de que os nossos pecados são de fato perdoados, de que nós realmente temos aí a nossa questão com Deus acertada de vez, né?
de uma vez por todas. Porque ele realmente tem... Desculpa, Dileira, só ia fazer um breve comentário, porque ele realmente tem o poder para perdoar, né? Se ele realmente fosse apenas um homem, o questionamento ali dos fariseus faria todo sentido, né? Por que você fala, eu perdoo os seus pecados? E aí toda a nossa fé iria por água abaixo aí, né? A gente estaria construindo nossa casa em cima da areia, como Jesus mesmo falou. Mas não, a gente está realmente construindo nossa casa em cima da rocha. Ele é Deus e ele tem esse poder de perdoar. Perfeito. E eu acho que tudo isso vai bem de encontro com aquilo que a gente percebe que Marcos está estruturando na nossa mente, pessoal. Bom, Jesus é filho de Deus? É. Ele é aquele que aparece uma voz, é aquele que tem autoridade. Só que, peraí, se ele é tudo isso, por que ele morre na cruz? Que é o que vai ter lá pra frente, né? Fica essa situação. E aí, então a gente vai perceber que Marcos começa a introduzir uma nova realidade aqui. Que é uma realidade que a gente precisa prestar atenção na nossa vida. O fato dele ser o Filho de Deus, o fato dele ter poder para fazer grandes coisas, não tirou a realidade de que ele foi questionado e foi negado em relação àquilo que ele tinha como sua autoridade. E isso pode acontecer hoje também, e isso é fruto exatamente daquilo que Jesus veio para cuidar e para resolver, que é o problema do pecado. Que naquele momento, aquelas pessoas que, em fé, estavam levando aquele paralítico porque queriam ver a cura física dele, porque eram amigos do paralítico, Jesus olha para uma situação que é o que ele está olhando para mim e para você hoje aqui também. É claro que ele sabe que nós estamos com dificuldade, de repente estamos com doença, de repente estamos desempregados, de repente temos alguém na nossa família passando por situações complicadas. Ele sabe de todas essas coisas, mas ele conhece não só aquilo que é visível, não só aquilo que pode ser enxergado por todos, o fato do cara ser paralítico, tá numa cama, era óbvio, tava ali para todo mundo ver, mas ele enxerga algo que os olhos humanos não podem ver. Ele enxerga o meu coração, o seu coração, e ele vai resolver o problema de dentro para fora da nossa vida. E isso é interessante porque Marcos ele continua esse tipo de pensamento, mostrando como Jesus agora ele vai lidar com a sua realidade de talvez uma possível, que não é possível, é uma real, a rejeição e de uma confrontação sobre a sua autoridade. Porque o próximo bloco de texto que a gente tem aqui, que é quando Jesus chama Levi para ser ali, então, um dos discípulos dele, existe uma situação bem complicada, porque o pessoal fica ali falando assim, pô, como é que assim? Como é que esse Jesus vai se juntar? Se ele é tão soberano assim, se ele é tão Deus e conhece todas as coisas, ele não sabe que esse Levi aí é um cara que a gente não gosta? Ele é cobrador de impostos? Ele é um cara que faz mal, inclusive, pro nosso povo? Aí Jesus vira para todos e fala assim, gente, é o seguinte, só precisa de médico quem tá doente. Então, enquanto eu e você não reconhecermos que há pecado, que há problema no meu coração e no seu coração que precisa ser resolvido, a gente vai olhar Jesus, talvez, usando aqui um outro texto, como uma mulher lá samaritana em João capítulo 4. Eu acho que você é um profeta, eu acho que você é um cara isso, eu acho que você é um cara legal, eu acho que você é o cara lá de cima. Mas quando a gente olha para Jesus quem ele realmente é, como Marcos apresenta, ele é o médico que vai cuidar da nossa doença espiritual, aquele que vai ver o meu pecado e o seu pecado. E nesse sentido, ele está juntando os pecadores para exatamente fazer essa ação de perdoar esses pecados. Então, acho que é interessante. Manda, Dani. Eu acho legal isso aí que você falou também, porque é num contexto muito curioso essa situação que ele fala, que o médico, né, ele vem para curar os doentes, num contexto em que ele tinha acabado de chamar Levi para segui-lo, e Levi, ele reconhece essa situação, ele reconhece que ele está, entre muitas aspas, né, doente, ele reconhece a sua situação de completa de pecado, né, de rompimento com Deus, e ele vai lá e ele segue a Jesus. Eu acho muito interessante como isso se dá de uma forma, meio que o texto dá essa impressão, né, de que é algo imediato, porque Jesus chega e fala, siga-me, e Levi levantou e o seguiu. Quer dizer, essa atitude
essa mudança de vida, essa mudança no comportamento, é você entender aquilo que Deus tem para sua vida e de fato levantar e seguir a Jesus. De fato, mudar a postura da sua vida, ter uma postura de obediência, porque o cara que te criou, ele que fez você, que te conhece, conhece o seu coração, conhece as suas dificuldades, sabe do seu pecado, sabe das suas limitações e tudo mais, ele está te chamando para você segui-lo num caminho de aperfeiçoamento, num caminho de que ele te chama para você se tornar mais parecido com ele mesmo, né? Então, cara, esse texto de Levi é um texto que, assim, inspira bastante, né? O quanto a gente tá realmente, não, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso fazer isso, eu preciso seguir a Jesus. É isso que eu tenho para fazer da minha vida, porque ele me conhece, ele perdoou os meus pecados, né? Eu acho que, para mim, assim, perfeito, Dani, é um texto que inspira e, ao mesmo tempo, quebranta, eu diria. Pensando essa coisa do... no fundo, a humanidade toda, todos nós estamos doentes. No sentido espiritual da coisa, né? Todos caíram, estão destituídos. Então, assim, mas alguns reconhecem, alguns não. E o reconhecer é a diferença, porque se você está doente, mas você não reconhece, você não busca um médico, pensando na analogia, na doença física mesmo, né? Você não busca um médico, você não busca tomar medicação, você continua doente, e talvez você venha a padecer dessa doença porque você nunca reconheceu que você estava doente. Agora, se você reconhece que você está doente, você busca essas coisas, e aí você pode ter uma melhora de vida, né? Então, eu acho que a chave está aí da gente perceber que somos pecadores, e que só tem um que é capaz de limpar esses pecados. E agora, continuando o texto, na verdade, já indo para o final agora do nosso texto, que vai envolver aí os versículos 18 em diante, Jesus ele é questionado por duas questões que podem ser um grande problema nas nossas vidas, que é o fato de que muitas vezes a gente reconhece que há questões erradas na nossa vida que precisam ser mudadas, mas em vez de mudar em busca, olhando para Jesus, para o perdão que ele dá e gerando um relacionamento verdadeiro, íntimo com ele, pessoas acabam se apegando à religiosidade e rituais que, na verdade, às vezes são rituais vazios. Eu acho bem interessante o primeiro bloco dessa segunda parte, que é o desfecho do texto, porque as pessoas vêm perguntar para Jesus, mas por que os seus discípulos não jejuam, se os discípulos de João jejuam, né? Se os discípulos dos fariseus jejuam. E ele fala assim, porque eu tô aqui. Enquanto o convidado tá aqui, enquanto o noivo tá aqui, cara, é para fazer festa, não é para fazer outra coisa. E eu acho que esse tipo de questão agora algo que a gente precisa entender para minha vida, para tua vida, para a vida tua também, Matheus, presta atenção. E Dani, porque Jesus está nos chamando e ele fala, olha, vocês realmente são pecadores, eu vim para cuidar desse problema. Mas cuidar desse problema não é envolver um outro de uma religiosidade vazia, mas é agora ter relacionamento comigo. Eu sou o noivo, eu tô aqui, eu tô caminhando contigo, você recebe o Espírito Santo para viver durante a tua vida e selado por ele. Então tenha relacionamento comigo, viva uma vida gostosa, uma vida de alegria, inclusive aí essa ideia de tipo de uma festa, porque o noivo tá presente, né? E eu acho que isso é algo que chama a minha atenção, pelo menos, e que eu queria também deixar como esse início. Jesus é questionado por duas questões que são da religiosidade, vamos dizer assim, que são padrões e ritos daquilo que envolvia o pensamento religioso da época, que era o jejum e o sábado, mas Jesus ele fala, olha, eu sou o noivo, festejem comigo. E o sábado, vocês guardam o sábado, que vocês estão tudo perdidos, vocês não sabem o que é a verdade. Eu sou o Senhor do sábado, né? Então essa mudança é uma mudança radical, porque o sábado envolvia um monte de regras e leis. E agora Jesus está falando assim, eu sou o Senhor do sábado. Vivam comigo. O sábado é para fazer o bem, é transformar a vida. Então, e eu acho que assim, cara, isso que você falou, né, tanto do primeiro bloco, quanto você já começou a entrar no bloco aí do sábado, né, é que, às vezes, dá a impressão de que seguir a Jesus, que eu tava falando aqui, voltando um pouco até na minha fala,
às vezes dá a impressão de que seguir a Jesus, pronto, aí você tem que entrar por um monte de regras. E o que Jesus está falando é justamente não é um monte de regras que você vai cumprir de forma hipócrita, como faziam os religiosos aqui da época. Porque o texto ressalta muito isso, né? Essa hipocrisia, essa religiosidade vazia que eles levavam. Na verdade, isso não aproximava eles de Deus, mas trazia uma falsa segurança de que eles estavam bem com Deus, de que eles eram salvos, de que a vida estava indo bem, e de que fazendo isso aqui, não fazendo aquilo ali, pronto. Eu já, como diz o status de Instagram, tá pago. Mas não é isso, né? Não é essa a questão. Jesus tá, como disse o Dilean, tá falando pra gente se relacionar com ele, da mesma forma que Levi fez. Ele levantou e falou, agora eu vou ter um relacionamento com Jesus. Jesus, ele chama a gente para esse renovo, e eu quero ressaltar muito isso, porque no verso 21 até o verso 22, ele fala dessa novidade, né? Não é para você achar que você vai encaixar Jesus num modelo de religiosidade humano. Não é isso. Jesus não veio trazer os ensinamentos dele para a gente pegar isso aqui e, cara, vamos fazer aqui no mesmo modelinho humano que a gente estava fazendo? Não é essa a proposta. A proposta de Jesus é viver algo totalmente novo, algo totalmente surpreendente, algo que as pessoas, de fato, elas não faziam ideia do que significava, e aí Jesus vem explicar isso. Primeiro, seus pecados estão perdoados. Segundo, vem e me segue, porque agora a sua vida vai ser totalmente diferente, né? Então, acho que como aplicação, cara, eu acho que isso é muito, muito forte. Que legal, Dani. Tanto a sua fala aí como a do Dilean, elas ressoam bastante assim comigo. Eu acho que, pessoalmente, é uma batalha que eu carrego até hoje, assim, que eu travo até hoje, e acho que muitos jovens talvez se identificam com isso também, da coisa da religiosidade, né, de você cair na mesmice do dia a dia de por que eu tô orando? Por que eu tô lendo a Bíblia? Não, eu tô fazendo porque eu faço isso todo dia, porque eu tenho que fazer. Vira quase como uma tarefa, uma lista de afazeres, e não um relacionamento, de fato, que é o que Jesus está chamando para ser feito, né, é relacionar-se com ele. E eu acho que ele é muito cirúrgico aí quando ele coloca a questão do vinho novo e do pano novo nesse texto, remetendo, como o Dani falou aí, né, a novidade. Então, não é que Jesus, as perguntas, né, que as pessoas estão fazendo ali para ele, ele até fala em outro momento, né, não é que ele veio abolir a lei, na verdade ele veio completá-la, e ele vai além, ele quer saber não só o que você está fazendo, cumprindo as regras, mas ele quer saber do seu coração, uma coisa muito mais profunda, né? Então, até isso me remete até ao Sermão do Monte, quando ele fala, você viu na lei que estava falando lá para você não matar. Mas a coisa é muito mais profunda, é o amor que você tem pelo seu próximo. O não matar vai ser uma consequência, sabe? Se você ama o seu irmão e se você ora pelo seu inimigo, nutre esse sentimento de amor, o não matar vai ser uma consequência. Então eu acho que Jesus é muito cirúrgico nisso, e é uma coisa que ressoa muito comigo, acho que com muita gente. Show de bola, show de bola. Pessoal, a gente tá aí, então, terminando esse capítulo 2. Foi um bate-papo bem gostoso, hein? Bate-papo aí que envolveu, só pra gente fazer, então, essa recapitulação, depois eu vou passar pras palavras finais do Matheus e do Daniel, né? Finais neste vídeo. Dilean tá sempre tentando matar a gente aí, né? Então a gente vai perceber que o capítulo 2 de Mateus, de Mateus não, poxa vida. O capítulo 2 de Marcos, é de Marcos, pessoal. É esse pessoal que fica querendo me engabelar aqui. É o seguinte, a gente viu que Jesus ele tem autoridade, só que pessoas vão começar a questionar essa autoridade dele. Não seja esse questionador. Pelo contrário, seja aquele que reconhece. Seja aquele que, em fé, tem os seus pecados perdoados. Que se chega a Jesus porque ele é o médico que vai cuidar de você. E nesse relacionamento novo com ele, não fique tentando fazer remendos. Se entregue totalmente. Tenha tudo novo. Aproveite que o noivo está junto. Aproveite que ele é o Senhor do sábado. Aproveite que não foi a lei que foi criada por causa do homem, mas o homem, quer dizer, não foi o homem que foi criado por causa da lei, mas é a lei que foi criada por causa dele.
Então ela não deve ser essa situação de te prender agora em religiosidade, mas que você deve ver o princípio da lei, e o princípio vai ser: ame a Deus e ame o próximo. E aí você segue a vida feliz. Mateus, diga suas últimas palavras nesse vídeo. Com esse tom aí até. Não, acho que é isso. Foi um bate-papo muito bom, muito contente. Acho que a gente discutiu coisas muito interessantes. E para mim fica a lição pessoal aí dessas últimas colocações que o Dani fez sobre relacionar-se com Deus, né? A gente é importante, claro, a gente se atentar para os mandamentos, mas o que Jesus está chamando a gente para um relacionamento íntimo com Ele. Então, acho que esse é o nosso prazer, é o desfrute que a gente pode ter. Muito Dani? bom, muito bom. Minhas últimas palavras neste vídeo, veja bem, cara, só para encerrar mesmo, eu acho que o verso 27, quando ele fala que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, a gente consegue até entender muito melhor por que existe toda essa questão das orientações que Deus nos dá, né? Ele não dá essas orientações para prender a gente, mas ele dá essas orientações porque ele sabe do que a gente é feito. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe do nosso pecado. Ele sabe de tudo aquilo que, olha só, que nos afasta de um relacionamento com Ele. Então, eu acho que o importante todo é esse, é a gente reconhecer na lei não um pacotinho de regrinhas para a gente se prender nela, mas numa orientação para as nossas vidas, tendo por base esse relacionamento de intimidade com o Senhor, em que nós aprendemos da sua palavra, em que nós podemos conversar com Ele de forma profunda em oração. Como é gostoso a gente falar com o Senhor em oração, a gente poder ter essa liberdade de apresentar as nossas demandas para Ele, e de ter esse relacionamento com o nosso próximo, esse relacionamento restaurado, de que eu sou ensinado a tratar o meu próximo com misericórdia, a tratar o meu próximo da mesma forma com que Cristo me tratou. Então, da mesma forma que ele me olhou, né? Me olhou como alguém totalmente limitado, mas ele me amou e foi lá e fez o que precisava ser feito por minha causa. Então, acho que essas são as minhas últimas palavras desse vídeo, e realmente uma reflexão, gente, muito preciosa, viu? É isso aí. É isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui. Se você não curtiu ainda e não compartilhou esse vídeo, pecador, faça isso agora e arrependa-se do seu mal. Tô brincando, pessoal, mas é muito legal se você puder compartilhar, se você puder fazer o seu comentário aí, colocar sua pergunta. Isso ajuda bastante a gente, até mesmo a ver questionamentos que tem, que a gente pode trazer em outros vídeos. E claro, se você está aqui por São Paulo, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente está lá na Rua Tianguá, número 25, ali atrás do aeroporto de Congonhas. Vai lá pra gente se conhecer, dá um abraço. Tchau pra vocês. Tchau.